Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula em vídeo e hoje nós vamos estudar a classificação dos sujeitos, certo? Estudamos aí na aula passada o conceito de sujeito, vimos aí que é aquele termo da oração sobre o qual se declara algo e que deve concordar sempre com o verbo. Estudamos um conceito que vai ser muito importante para a classificação desses sujeitos aqui, que é a ideia de núcleo do sujeito, certo? Nós vimos que o núcleo do sujeito é aquela parte mais importante que é ocupada ali dentro das palavras que formam o sujeito. E agora nós vamos ver como se classifica os sujeitos. Vamos ver duas classificações hoje e na próxima aula vimos o restante. Vamos ver aqui a ideia de sujeito simples e sujeito composto. Quando é que um sujeito é simples? Quando ele possui somente um núcleo. Daí a importância de nós termos estudado na aula passada sobre o núcleo do sujeito. Quando é que o sujeito é simples? Quando ele tem somente um núcleo. Então vamos lá. Eu vou dizer aqui, o ônibus passou muito rápido. Quem é o sujeito aqui? Ônibus. Eu só tenho um substantivo, que é ônibus, certo? Então eu só tenho um núcleo. Se eu só tenho um núcleo, eu vou dizer que esse é um sujeito simples, certo? Então, por mais que a frase seja formada por mais de uma palavra, o sujeito seja formado por mais de uma palavra, se só tiver um núcleo, ele é simples. Eu posso usar o exemplo que eu dei no vídeo anterior, que eu tenho a minha bolsa azul é bonita. Eu tenho aqui um sujeito formado por 4 palavras. A minha bolsa azul. Mas eu só tenho um núcleo, que é bolsa, que é o nosso substantivo, certo? Então eu só tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. E o sujeito vai ser composto quando ele tiver 2 ou mais núcleos, certo? Então vamos aqui. O menino e sua irmã foram à escola. Eu tenho aqui o sujeito, que é tudo isso. O menino e sua irmã, certo? Tudo isso aqui vai ser o sujeito. E eu tenho quantos núcleos? Tenho menino, que é um substantivo, certo? E tenho irmã, que é outro substantivo. Então eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho aqui um sujeito composto. Outro exemplo aqui. As mesas e cadeiras são amarelas. Tudo isso aqui vai ser o sujeito. As mesas e cadeiras. E eu tenho aqui 2 substantivos, 2 núcleos. Mesas e cadeiras. Ficou de fora o i, que é conjunção, e as, que é artigo. Certo? Então eu tenho aqui uma frase com 2 núcleos, mesa e cadeira. Lembrando que o que sobra, quando eu retiro o sujeito, eu vou chamar de predicado. Então, são amarelas é o predicado. Aqui da mesma forma, foram à escola é o predicado, que é tudo que sobra quando eu retiro o sujeito. Então, 2 núcleos, aqui eu vou ter um sujeito composto. 2 ou mais núcleos, certo? Quando eu tenho somente um núcleo, eu vou ter um sujeito simples. Então é isso, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Assistam aos vídeos aí quantas vezes for necessário, anotem as dúvidas de vocês e perguntem durante as nossas aulas online pelo aplicativo Zoom. Um grande beijo para vocês, tchau e até a próxima aula!